pautada em algum tipo de qualidade de movimento, sei lá, movimentos espiralados, por exemplo, né? Partindo de uma estrutura de movimento que vinha do braço acima da cabeça e descesse pelo corpo, e eu respondia a essa provocação que ela trazia em cena, tentando criar uma dramaturgia, mas a partir da minha experiência, da minha relação com que o movimento espiralado, a dinâmica da espiral, me provocava pela relação que eu tinha com as danças brasileiras. E aí eu comecei a identificar, a perceber, na verdade, né, que esse processo era mais uma etapa dessa encruzilhada, né? Era mais um caminho dessa encruzilhada. Ou seja, que na verdade não me interessava pensar uma técnica em si, ou uma única dinâmica específica de movimento, ou de estudo de movimento. Mas, na verdade, como que esses materiais das danças brasileiras, enquanto vivência, enquanto experiência de corpo, enquanto experiência de vida, iam alimentando a minha maneira de exercitar o encontro e o contato com o outro. E esse encontro e esse contato com o outro na relação com a improvisação em dança. Então, basicamente, foi essa a construção que a gente estabeleceu, né, dentro desse texto. Eu até aponto no final, né, como que todo esse processo gera para mim uma ideia de saber fazer, né, o saber fazer enquanto uma possibilidade da relação tanto técnica, mas principalmente estética e poética, né, da criação artística e da criação cênica. E de como que isso poderia ser um dos materiais para se pensar um pouco essa relação desse corpo que é atravessado pelas culturas brasileiras na relação com a dança contemporânea, na relação com a cena contemporânea por meio da improvisação. Eu não sei se eu disse... Não, sim. Mas é um pouco isso. Eu fico pensando muito, Jarbas. Ô, gente, boa noite para quem chegou agora, ou quem Boa chegou noite. depois, que já tinha começado a falar. A gente está aqui falando um pouco sobre um artigo que o Jarbas tinha escrito há algum tempo e que ele permanece nesse livro, que é a abordagem sobre improvisação em dança contemporânea, que a gente tem em PDF, então depois, se alguém quiser, manda um direct que a gente encaminha. O Jarbas se dispôs, né, lá de Uberlândia, nessa correria, para estar aqui compartilhando um pouco da pesquisa dele com a gente. E aí vocês podem fazer perguntas, tá? Para a live também ficar viva nesse tempo que a gente está com ele. Principalmente quem já está no grupo de pesquisa e que leu o texto, eu acho que esse é o momento de começar a fazer comentários e perguntas, tá bom? Enquanto não vem nada, eu acho que tem alguns pontos que você levanta, assim, que são relevantes para o que a gente vem fazendo aqui, que é, primeiro, uma discussão que a gente vem tendo já há algum tempo, que é, normalmente, quando a gente pensa na academia, né, na universidade, sobre improvisação em dança, muito comumente a gente já imagina dança contemporânea, a gente já imagina toda uma linhagem de improvisadores que vem da Europa e dos Estados Unidos, né? E cada vez mais a gente tem rediscutido isso, né? Porque os nossos povos indígenas já improvisam dançando há muito tempo, a cultura popular brasileira também, as danças urbanas também, enfim, né? A gente tem várias outras linguagens de dança que também improvisam e às vezes eu acho que a gente se mistura muito pouco. E a gente faz uma interface muito frágil ou não faz entre esses modos de produzir improvisação, né? O Temporal, como um projeto de extensão dos cursos de dança, ele objetiva esse lugar também, né? Da gente estar nessas trocas de modos de dançar e se mover. E no grupo de pesquisa, a gente está vendo essas questões também de como se articular com esse ambiente do carnaval e da festa, né? Então, por isso que a gente também lê o teu texto agora. Mas eu acho que você traz uma questão importante, que é como na cultura popular também existe uma questão muito hierárquica, né? E que isso já determina e restringe alguns modos de improvisar.
e também a questão da construção de um personagem, né? De uma figura que também já determina muito sobre que qualidade de movimento você vai se mover. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e aí é bem bacana, porque o Fabrício já colocou também um comentário aqui. Não sei se você quer que eu já leia em seguida, pode ser? Pode? Tá. É realmente super interessante ver a ligação da oração orgânica com a maneira como os nossos ancestrais lidavam com o mundo e a arte como um só. E como lidar com a oração orgânica hoje é se reconectar com a nossa ancestralidade. Aí eu acho que você pode comentar as duas coisas, né? Tá, tá bom. Então, como eu disse, essa relação ela é muito assim, dentro das culturas brasileiras vai depender muito de qual dança ou de qual cultura a gente está falando, né? Então, você tem possibilidades mais abertas e mais fechadas. Então, em cirandas, por exemplo, a possibilidade de você improvisar, ela é muito grande, né? Em rodas de samba, ou sambas de roda, né? Vai depender do lugar onde ela é executada, também a possibilidade do improviso é muito grande. Existe uma relação ainda com o tipo de movimento. Então, assim, sempre essas danças elas estão muito relacionadas ou correlacionadas com uma musicalidade muito peculiar, muito particular. Então, a musicalidade indica muito o tipo de movimento ou o tipo de estrutura que se pede naquela dança, mas há uma possibilidade de improvisação muito grande nessas práticas, né? Então, samba de roda, né? A roda de samba, a ciranda, os cacuriás. Eu falo muito aqui quando eu trabalho com as disciplinas ligadas às danças brasileiras, né? Que não existe uma maneira certa de se fazer o movimento. O que existe é como o meu corpo, como que esse corpo se relaciona com esse tipo de material, com esse tipo de qualidade de movimento, com esse tipo de dinâmica de movimento. Então, existem essas duas coisas, né? Existe tanto a possibilidade de você improvisar sobre essa relação, assim. Então, se a gente lembra lá o samba de roda, né? Existe uma N possibilidades de você improvisar em cima do samba de roda. Ao mesmo tempo, existem algumas práticas que já são mais estruturadas. No caso, por exemplo, que eu dei do cavalo marinho, o cavalo marinho ele é uma manifestação composta por figuras. E essas figuras elas têm funções rituais muito importantes dentro do processo. Então, essas figuras são muito demarcadas. Elas não vão fugir muito daquela característica dela. Então, o que você tem é uma especialização sobre a figura. Né? Então, a gente tem, por exemplo, lá na região da Mata Norte, né, do Pernambuco, grupos que têm figuras que a pessoa faz figura há mais de 60 anos. A mesma figura. Né? Então, você tem uma especialização sobre a figura. E aí, pessoas que se especializam sobre essa figura conseguem criar improvisações porque dominam já todas as técnicas vinculadas àquela figura. Então, você tem essas duas possibilidades dentro das danças brasileiras. Isso que você fala, Ana, é muito importante, porque realmente as danças brasileiras têm muito forte as práticas culturais de um modo geral, né? Tem muito forte essas possibilidades, né, da improvisação, né? E outros tipos de dança também em relação a essa questão. E aí, só voltando à questão da ancestralidade, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva que não tem como apenas a gente, sei lá, ir ver a festa ou vivenciar a festa uma vez e a partir dali achar que a gente já tem o domínio sobre aquele tipo de dinâmica de movimento, de qualidade de movimento. É preciso um mergulho dentro dessas festas, é preciso um mergulho dentro dessas práticas, para a partir daí a gente ter a capacidade de dançar, jogar, brincar, improvisar com esses materiais. Né? Não dá para a gente poder pensar que elas que só uma visita de campo, ou que só uma pesquisa muito rasa sobre essas práticas ou sobre essas danças vai nos dar a capacidade de aprofundar no conhecimento sobre essas dinâmicas corporais e produzir qualquer tipo de outra relação, como o caso com as danças, com a improvisação em dança, né? Uhum. E no caso, eu acho que do comentário do Fabrício tem um lance também que é a gente pensar nessa relação muito intrínseca
entre religiosidade, o sagrado e o profano, assim, né? Pensar essa relação sagrado e profano dentro da religiosidade, que o brincante, ele é a ruptura disso o tempo todo, né? Eu costumo dizer sempre que, para mim, Jarbas, não existe profano. Né? Para mim, a relação sagrado e profano, na verdade, ela é muito do observador, de quem observa e diz, isso é sagrado e isso é profano. Porque eles Aham. fazem tudo de modo sagrado. Então, eles dançam sagradamente, eles rezam sagradamente, eles bebem a cachaça sagradamente, eles se relacionam amorosamente sagradamente. Então, durante a festa, tudo é sagrado. É. Mas é muito curioso, porque algumas vezes já que eu tive a possibilidade de estar em congadas, né? Principalmente eu fui para os Arturos uma vez em Minas, e aí era muito engraçado, tinha uma senhorinha, muito senhora, assim, e ela estava no hospital, e aí de repente o dia que os Arturos foram sair, o pessoal falou assim, ai, mas o que que a senhora está fazendo aqui, não sei o quê. Não, melhorei, tem que sair, né? Tem que sair, vai fazer o quê? Já estava buscando a cachaça dela e atrasou a saída, porque ninguém achava a cachaça onde que tinham deixado a cachaça, então estava todo mundo esperando a cachaça ser encontrada para sair, né? Então é isso, são os processos ritualísticos também, assim, que fazem parte desse universo, né? Sim. E aí, nesse sentido, o Diácio está falando aqui também, ó, consigo enxergar a relação demais com as danças urbanas. Parece que essas habilidades relacionadas à virtuosidade e eficácia são muito presentes nas nossas festas, em competições e batalhas. Que para mim é curioso porque é um pouco do que a gente está falando dos rituais, né? Porque de certa forma passa por esses princípios também, né? Mas tenho dificuldade demais em separar estudos de dança contemporânea e estudos técnicos relacionados às danças urbanas. Como você consegue entender esses pontos de encontro e como também consegue separar isso? Como que a improvisação não se mistura? Nossa, Gente, eu acho muito difícil falar sobre isso. Eu não sei, porque para mim tem uma relação que é, para mim, né, de corpo. Então, assim, é seu corpo em movimento. E aí ele vai estar em determinado momento naquele contexto, em outro momento em outro contexto, assim. Então, para mim também é muito difícil querer separar as coisas em caixinhas. Eu acho que é a gente que vai fazendo isso, né? E eu comecei a perceber isso no meu próprio corpo, porque em vários momentos, assim, eu sou uma pessoa que não gosta de competição, né? Então, para mim, em vários momentos eu estou em rodas de danças urbanas e eu não me sinto à vontade de entrar, mesmo sendo uma improvisadora. Primeiro, porque eu não gosto de competir, então eu não tenho desejo de estar numa batalha, por exemplo. Pode ser que isso um dia mude, mas por enquanto ainda não tive esse desejo. Eu gosto de assistir, mas não falar assim, ai, né, ficar nessa coisa de eu tenho que ser melhor do que o outro, é uma coisa que não me estimula. E tem gente que é totalmente é, estimulado por isso, né? Se não tiver batalha, não se interessa. E para mim, o que me interessa na improvisação é estar junto, assim, estar com o outro, mas sem necessariamente ter que ficar competindo, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eu sinto que eu não entro nesse contexto. Eu sempre fiz parte do contexto de danças urbanas, mas muitas vezes não entro porque não gosto das batalhas, que é um ritual desse processo. Quando é para dançar, quando tem as cyphers, ou enfim, outras coisas que não necessariamente passem por batalhas, eu já me interesso mais, né? Não sei, Jarmas, quer falar alguma coisa? eu queria pontuar duas coisinhas rápidas, assim, Ana. A primeira é que, assim, essa relação com a técnica, ela é muito complexa e é muito difícil. A gente tem uma perspectiva muito ocidentalizada da dança, ainda muito pautada na técnica, né? E aí essa é uma questão muito difícil, porque a gente fica tentando dividir a técnica em vários pontos, né? E aí viram essas caixinhas das técnicas. Quando a gente fala de danças brasileiras, a gente não está falando de técnica, a gente está falando de experiência, né? A gente está falando de vida. Então, o que as pessoas fazem nas danças brasileiras é muito mais a vivência daquela relação que ele estabelece com o sagrado, com a dança, com a música, com a cachaça, com o outro, com o estado da festa, com a religiosidade. Então,
com várias coisas. E aí é nessa perspectiva que entra para mim essas noções de virtuosidade e eficácia. A virtuosidade não está no exímio técnico que a pessoa consegue elaborar, que muitas vezes é o que acontece, por exemplo, nas danças urbanas, né? Então, a virtuosidade é o virtuoso é aquele sujeito que consegue fazer aquilo que ninguém consegue fazer, ou que consegue fazer perfeitamente aquela técnica X, ou aquele passo X. A virtuosidade, quando eu falo de virtuosidade nas danças brasileiras, eu estou falando da capacidade do sujeito em realizar o movimento, em realizar aquela ação que ele está designado a fazer. E isso pode ser um movimento de dança, isso pode ser tocar um instrumento, isso pode ser cantar, isso pode ser rezar. Né? Então, a virtuosidade daquele sujeito está em rezar. Mas aí vem a eficácia. Então, onde que entraria a eficácia nesse lugar? Entraria na relação de aquilo que ele deseja ou aquilo que ele propõe, ele consegue realizar na sua plenitude? Então, qual é, né, essa plenitude? Vamos pensar assim, ele consegue executar aquilo que ele se propôs a executar? Então, isso seria a eficácia, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo que não seja da congada aqui. Batuque de umbigada, por exemplo. Um dos pontos principais do batuque de umbigada é a umbigada. Então, assim, onde está a eficácia da dança? A eficácia da dança está em você conseguir estabelecer a relação da umbigada. Então, não existe uma técnica para umbigada. O que existe é você entender a relação com o outro. Né? Então, é quando você encontra essa relação com o outro que a umbigada acontece. Então, a eficácia está em muito mais você entender o feeling, o tempo do outro para você umbigar junto com o outro, do que em uma técnica de umbigada. Né? Uhum. E aí essa é a relação. Então, a virtuosidade muito mais na qualidade, aliás, na capacidade, né, na condição, naquele elemento que as pessoas precisam ou querem executar, e a eficácia na qualidade dessa execução. Né? E eu fico pensando também nisso que você está falando, né, que o Fabrício colocou aqui. Tudo faz parte de um ritual, e a Mônica colocou, nas danças urbanas a gente tem uma série de passos já codificados, e na batalha que é improviso já parte dessa codificação. E eu fico pensando que também tem a ver com isso, né? Que eu lembro que era uma coisa que, uma época, conversando com o Alejandro Armed, do Cena 11 lá de Florianópolis, ele me falava um pouco dessa questão do comportamento, né? Como a gente vai criando determinados comportamentos por estar naquele grupo, assim. Então, isso vai gerando um certo tipo de rito, né? Que o Julian Hamilton, que é o improvisador inglês com o qual eu trabalhei, ele fala muito sobre common ground, né? Que é esse campo comum. É como se a gente fosse criando um campo comum pela convivência, né? E aí esse campo comum vai determinando algumas regras que às vezes são conscientes e às vezes são inconscientes. Então, da mesma forma, né? Eu estava dando o exemplo de uma batalha de danças urbanas, enfim, mas da mesma forma eu já vi, às vezes, uma jam session, que é mais da área de dança contemporânea, de ter gente que também, às vezes, é de outras linguagens de dança e que também improvisam, de também não se sentirem à vontade de entrar porque já tinha um tipo de universo, tempo e espaço e relação estabelecido ali, que criaram códigos que aquelas pessoas desconheciam e não se sentiram confortáveis para arriscar naquele momento também. Mas eu também penso que a improvisação é um risco, né? Então, eu mesmo já me questionei várias vezes, assim, em rodas de impro, de danças urbanas, né? Por que também não tem esse desejo de arriscar? Mas para mim eu acho que está muito vinculado à competição mesmo, né? Quando não está vinculado à competição, eu vou. Então acho que também é um interesse muito pessoal. Daí só lendo aqui, Jabas vai olhando o teu tempo também. A Suelen, aproveitando Tá seu bom. comentário sobre mergulhar nas danças culturais, fico pensando sobre a resistência dessas culturas hoje em dia, onde a tecnologia e o mercado fazem de tudo para nos manter longe. O Fabrício fala, colocar o funk sobre essa ótica é uma maneira de aproximar a realidade da gente. Porque ele, a Mônica e a Suelen são 3 estudantes no curso de dança que trabalham muito a partir da perspectiva do funk e têm interesse de pesquisa nisso, né? A Suelen fala, é prepotente afirmar que muitas pessoas atualmente
se apropriam de uma cultura que não conhecem para fazer uso próprio dela? E a Mônica coloca, no funk eu vejo essa relação intrínseca entre o jogo, a dança e a música, mas muitas vezes me sinto presa na caixinha do desce, sobe, empina e rebola. Daí eu fico tentando partir desses movimentos, pensando em transformar em outras movimentações. E aí, só para terminar os comentários, o Saul coloca como essa relação se estabelece em danças com mais códigos. Em algumas danças tem-se preocupação técnica de realizar determinados códigos. É isso, Sim. Jarbas. É mais ou menos, vai pelo mesmo universo, né? Eu vou tentar falar disso um pouquinho, buscando lá atrás uma fala da Mônica, que ela pergunta, né? Ela fala, na verdade, eu fico pensando em como se faz essa improvisação, se é partindo de passos já existentes na cultura ou se parte do repertório do nosso corpo, né? Eu, particularmente, eu disse isso aqui, né? Que uma das questões que me levam a pensar esse lugar é a questão epistemológica de não entender essas dinâmicas de movimento como passos, mas de buscar outras perspectivas, né? Então, por exemplo, eu olho para o samba de roda para mim e eu não fico... A nossa tendência, como estudantes de dança, é tentar codificar aquilo que está sendo feito, né? Para tentar repetir e tentar realizar da mesma maneira como aquela pessoa está fazendo lá naquele lugar. Ao invés disso, eu tenho buscado nos meus trabalhos muito mais entender as dinâmicas de movimento. Então, quando eu vejo um samba de roda, por exemplo, o que me interessa naquele tipo de qualidade de movimento? Quando eu vejo funk, o que me interessa naquele tipo de qualidade de movimento? Então, quais são essas dinâmicas de movimento que ocorrem nessas culturas e que poderiam ser estudadas por mim como estudos de corpo, né? A gente faz isso, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho com educação somática, por exemplo, né? A gente vai lá, olha para aquele tipo de estrutura de movimento e tenta fazer aquele tipo de trabalho. Ou quando a gente está estudando a dita dança contemporânea, né? Se alguém souber a resposta, pode escrever aí para gente o que é dança contemporânea, né? Então, assim, o que eu fico muito pensando é como que enquanto pessoa da dança ou pessoa das artes, me relaciono com aqueles materiais que estão ali. Eu, Jarbas, me relaciono com aqueles materiais a partir do corpo, mas a partir dessa relação que eu vou estabelecendo, não apenas com o corpo, com o outro, né? Com a festa, com o lugar, com esses materiais. E aí, não seria a codificação desse passo em si, mas o tipo de qualidade que esse tipo de dança ou que esse tipo de dinâmica corporal exerce na minha relação com a criação em dança, com a minha prática em dança. E aí, pensando um pouco nisso, aí três coisas que eu acho extremamente importantes. A primeira é assim, quando eu falo em mergulhar nas danças, né, nas danças brasileiras, nas culturas, que a Suelen aponta, né, eu estou falando muito da gente entender qual é o nosso lugar na relação com essas culturas. E aí, existe o problema da apropriação cultural, sim. Mas onde que está o problema da apropriação cultural? Aí a gente poderia criar uma outra live para debater a apropriação cultural, né? O problema da apropriação cultural é quando eu ou um grande mercado, eu vou me colocar no grande mercado porque eu, enquanto professor universitário, enquanto artista que tenho acesso a editais, por exemplo, eu vou lá, bebo nessa fonte, uso desse material, digo que faço cavalo marinho, por exemplo, e não dou crédito nenhum e nem retorno com o meu material para essas pessoas. Então, existe aí a questão da apropriação cultural, porque eu estou tomando para mim uma cultura que não é minha, dizendo que eu sou ou que eu faço essa prática cultural, sendo que eu não faço, e estabelecendo uma relação em que eu ganho dinheiro e que aquelas pessoas permanecem, né, com os seus problemas sociais e estruturais. Então, esse é o grande problema da apropriação cultural. A partir do momento que a gente estabelece uma relação, essa relação não eu vou numa festa, olho, observo, decodifico passos e volto e crio uma coisa.
que é isso que eu tô falando, por favor, não façam isso. A ideia é como que eu vou até esses espaços, até essas pessoas, conheço essas pessoas, como que eu me relaciono com a festa, como que eu crio uma vivência, uma experiência com esses espaços, com esses corpos e com essas festas, e a partir dali, como que eu faço essas leituras desses corpos, como que eu faço essas leituras dessas dinâmicas de movimento, e isso passa a ser parte do meu estudo, enquanto estudo de corpo, enquanto estudo de dança, né? E aí sim eu crio um trabalho que seja meu e não um trabalho que é o trabalho da Congada. Não é um estudo, não é, eu não estou falando sobre a Congada no meu trabalho. Eu estou fazendo um trabalho artístico do Jarbas, né? Que tem como referência esse tipo de material e esse tipo de proposta. E ao mesmo tempo, como que eu retorno com esse material para a minha comunidade, para aquele grupo que eu pesquisei, para aquela cultura em específico, né? Porque aí também a gente precisa pensar nessa contrapartida de como que eu fui até lá, busquei, entendi, vivenciei esse material, crio essas questões, como que eu retorno para a comunidade com esses materiais? Levando para eles algum tipo de conhecimento, estabelecendo novas práticas, criando novas práticas de contrapartida, de compartilhamento de conhecimento, né? E aí a gente entra, então, nessa questão do funk, né? Ou mesmo das danças urbanas. O que acontece muito é que a gente tem uma leitura ainda muito forte dessa relação do funk ainda com a música, né? A música, o mercado fonográfico ainda é muito forte para o funk e a dança funk ainda está muito pouco estudada, se a gente for pensar nessa perspectiva do estudo do movimento, do estudo dessas práticas. Tem um grupo no Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é o Afrofunk Rio, não sei se vocês conhecem. Elas são umas meninas que conduzem um trabalho e elas desenvolvem um projeto no Rio de Janeiro que chama Universidade da Dança, né? Aliás, desculpa, é Universidade da Ousadia, é o nome do projeto delas, onde elas ensinam funk para mulheres, né? Só que elas fazem o trabalho de empoderamento feminino a partir do funk, e elas criam uma relação entre o funk e as danças de orixás femininas, né? Criando essa relação entre o que é essa dança sensual, onde que ela entra no processo com a relação com as orixás femininas, as deusas orixás femininas, e como que essa relação pode gerar, por exemplo, um empoderamento feminino. Então, como que o funk permite esse lugar? Então, é a partir do movimento, é a partir do que é a dança funk, mas também da sua reelaboração. Então, como que aqueles movimentos do próprio funk, o subir, o descer, o quicar, o empinar, né? Como que todos esses materiais, eles geram uma outra forma e uma outra qualidade de movimento no seu trabalho enquanto dançarina. E como que esses materiais, dançarino, como que esses materiais, eles vão constituindo um corpo que dança. E como que eu, que sou esse corpo que dança, né, como que eu levo esse material para todos os meus processos. Seja fazendo dança contemporânea, dança clássica, improvisação, danças urbanas ou qualquer outra coisa que eu queira fazer. Então, como que é esse corpo que tem essa experiência do funk, que tem esse lugar, se relaciona nesses outros espaços? Ele não vai ser mais aquele corpo do balé. É um outro tipo de corpo, é uma outra corporalidade, com uma outra referência, com outro lugar. E eu acho também aí, já, mas eu acho que tem, desculpa te interromper, mas é que eu acho que tem uma questão que uma coisa é você dançar funk na festa, né? Outra coisa é você começar a pensar no funk como um processo de pesquisa, né? E aí, e também para onde você quer que vá essa pesquisa, porque se eu faço uma articulação com a dança cênica, por exemplo, isso já vai me trazer outro tipo de necessidade para o corpo, de pensamento de criação, né? E de necessidade de expansão mesmo de vocabulário, que é isso que você está falando, já não vai ser mais sobe, desce, vira e rebola, né? Assim, a partir disso para onde a gente vai para outros lugares com o nosso corpo, e daí é um lugar de experimentação mesmo. A gente precisa começar a se descolar um pouco dos códigos, ter o código como uma referência, mas não como um engessamento, né? E aí, do meu ponto de vista, qualquer dança passa por esse processo.
porque quando a gente, não sei, vai para o teatro e tem alguma coisa que te atravessa, né, você normalmente percebe como que aquelas pessoas que estão te atravessando, dançando, elas já encontraram seus próprios caminhos de atuação dentro daquele código, que não é ficar enrijecido no código, senão começar a transcender isso para outros lugares de apropriação do, né, no corpo e de criação também. Então, acho que isso é importante começar a pensar, né? Uma coisa é eu dançar na festa, né? Outra coisa é o que eu faço disso. A mesma coisa que o Jabas está falando sobre esse processo de relação com a cultura popular. Uma coisa é eu estar lá como brincante, outra coisa é eu estar lá como brincante, sendo brincante, fazendo parte daquilo. Outra coisa é estar lá como brincante, mas que me permitem estar, mas eu não faço parte daquele universo, eu não moro naquela comunidade, né? Outra coisa é estar lá como observador daquele brincante, né? E outra coisa é como que você elabora isso dentro de um processo cênico próprio, de uma pesquisa própria. Então, acho que esses lugares também têm que ficar muito claros para se saber qual que é o processo que vai construir e aonde se quer chegar, né? O Carlos aqui está falando, estamos estudando no grupo os bate-bolas e durante o comentário a gente assistiu um documentário sobre os bate-bolas lá no Rio de Janeiro, que, para quem não sabe, são grupos que saem nas comunidades de periferia, mascarados e com bolas, então eles saem, né, batendo as bolas. Antigamente a brincadeira era você bater a bola na pessoa e a pessoa sair correndo. Hoje em dia isso não é politicamente correto, então algumas alterações vão sendo feitas também na cultura em função disso. E aí a gente viu um documentário para hoje também, para conversar um pouco sobre isso, né? E o Carlos está falando que ele pôde observar o quanto há de virtuosidade também e o quanto isso está ligado à ideia de jogo, né? Durante todo o jogo. E eles também saem com, enfim, cada grupo cria seu próprio funk e eles saem também com esse som enquanto os grupos passam pelas comunidades, né? O Saul tinha perguntado a questão do swing do movimento, mas foi lá atrás. Daí, se quiser perguntar de novo, Saul, que eu acho que já se perdeu aqui. E a Isa, achei muito interessante quando você diz não pensar nos movimentos em passos e observar o que se interessa culturalmente. Movimentos, histórias e adquirir isso no estudo. É sempre muito importante compartilhar as referências. Realmente esse é um problema que, ao meu ver, veio com a internet e a rapidez da informação. Na verdade, eu super concordo, Isa. Inclusive, eu acho um problema sério, porque a gente está entrando aí numa geração que às vezes acha que está inventando a roda, falando sobre coisas que são muito atuais, quando na verdade são coisas que já existem há muito tempo, estão pesquisadas por outras pessoas, e essas informações às vezes vão se perdendo nessa velocidade da internet, porque também as pessoas cada vez menos estão lendo, né? Estão tendo a paciência de pegar um livro e ler, ainda que seja um e-book, um artigo inteiro e ler, ainda que seja pela internet. E isso é uma questão, porque antigamente a gente tinha muito, isso é muito próprio das danças populares, a gente tem muita tradição oral. Depois essa tradição oral foi se revezando aí com uma tradição escrita, né? E hoje em dia eu estou vendo as coisas, o lugar de importância disso começar a ser diminuído e às vezes as histórias vão se perdendo nesse caminho, né? E a gente precisa olhar para isso mesmo, porque não é pensar no processo histórico como, eu vou parar no tempo, né? Preciso reverenciar quem veio antes, mas eu acho que sim, tomar um cuidado com o que já foi criado e com o que já foi discutido. Gente, vai desligar aqui e a gente já volta, tá? Porque eu acho que vai cair aqui. Vou religar, tá, Jarbas e pessoal? Vou Tá bom. desligar e a gente já religa.